nossa convidada de hoje, Ana Posseu, tem um percurso político e uma ação feminista marcantes, cujo testemunho vamos registar 50 anos depois do 25 de Abril. Trabalhou no Secretariado para a Integração Europeia e no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi adjunta de gabinetes ministeriais nas décadas de 70 e 80, deputada à Assembleia Municipal de Lisboa e membro fundador do Departamento Nacional de Mulheres do Partido Socialista. Integrou a Comissão de Honra das Candidaturas de Jorge Sampaio, foi dirigente na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, no Lobby Europeu de Mulheres, na Associação de Mulheres da Europa Meridional. É cofundadora da Aliança para a Democracia Paritária. Integrou o Conselho Consultivo da Comissão da Condição Feminina, depois CIDME, atualmente SIG, coordenou o primeiro relatório não governamental ao Comitê CEDAW das Nações Unidas e integrou a equipa da delegação portuguesa no processo Pequim +5. A entrevista é conduzida por Ana Sofia Fernandes, presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Ana Posseu, é um grande prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por teres aceito participar neste Viva Voz 3. Tu tens um percurso que é conhecido em Portugal e na Europa e em termos internacionais, uma intervenção cívica e uma intervenção política ao longo dos anos, na perspectiva de uma feminista. Gostaria que falasses desse percurso no que respeita à construção em Portugal da democracia paritária. Nós este ano reeditámos a tua obra, A Origem do Conceito e Papel das ONGs de Direitos das Mulheres na divulgação e adoção deste conceito, democracia paritária, e cobres o período de 1987 a 2006, o ano da adoção da Lei da Paridade, assim chamada na altura, e ainda hoje, embora tenha tido alterações, a Lei da Paridade. Como é que tu vês este percurso no sentido de termos uma Lei da Paridade em Portugal? Foi um percurso longo, muito longo, começou nos anos 80 e ainda não terminou. Teve de facto esse primeiro corolário em 2006 com a adoção da primeira medida da ação positiva na lei eleitoral, mas muito débil ainda, digamos que era um primeiro passo, mas como primeiro passo foi um primeiro passo muito tímido. E ainda hoje não conseguimos chegar à paridade, continuamos assim, portanto, há 18 anos para chegarmos de facto à paridade e continuamos a não chegar, e com a agravante de que o mandato atual na Assembleia da República, que é um órgão democrático emblemático, diminuiu a percentagem de mulheres eleitas deputadas, o que é gravíssimo, por inúmeras razões, porque é uma questão de direitos, é uma questão de justiça, e isso quer dizer que a garantia dos direitos políticos para os homens é muito mais forte do que a garantia dos direitos políticos para as mulheres. As mulheres são a maioria da população, logo por aí se vê que em termos relativos a garantia dos direitos políticos dos homens é muito superior à garantia dos direitos políticos das mulheres. Por outro lado, há a questão também da qualidade da decisão. A decisão tem de ser uma decisão de elevada qualidade para corresponder às expectativas que estão presentes na comunidade, para rendibilizar os recursos que são afetos à decisão, e portanto quando de facto apenas uma parte da comunidade, menos de metade da comunidade, tem uma voz preponderante ao nível da decisão, a decisão não tem qualidade ou raramente consegue atingir a qualidade necessária e portanto há um grande desperdício de recursos também, o que é incrível. Para já não falar depois, de facto, na diversidade e na importância de termos, do ponto de vista dos recursos humanos,
uma grande diversidade e isso poder também vir a induzir uma mudança importante no modo como organizamos a arquitetura democrática e no modo como exercemos as responsabilidades no interior dessa arquitetura. Eu gostava de te perguntar, relativamente ao período em que se começou a debater em Portugal, a paridade, ou seja, quem trouxe para a agenda, em Portugal este conceito, que forças foram importantes mobilizar, o papel que tu tiveste, eu creio que estiveste envolvida na criação também da Aliança para a Democracia Paritária, que teve um papel fundamental no período da discussão em torno da Lei da Paridade e do que viria a ser a Lei da Paridade, e também perguntar-te quais eram as principais resistências, e frustrações quando foi adotada a primeira Lei da Paridade em 2006. O que é que ficou a faltar na altura? Um, Isto, em relação ao conceito da paridade propriamente dito, não quer dizer que antes disso não houvesse pessoas nos movimentos feministas que não advogassem uma participação mais significativa e mais forte das mulheres na tomada de decisão. Mas relativamente a este novo conceito, que era novo no fim dos anos 80, início dos anos 90, que é o conceito da paridade, tudo nasce no Conselho da Europa, julgo poder dizer que foi numa conversa, porque foi assim que me foi contado pela pessoa que inventou o conceito, que era uma francesa chamada Claudette April, que era uma alta funcionária do Conselho da Europa e responsável por um comitê que é a Regina Tavares da Silva, uma portuguesa, que eu considero uma das pessoas que mais sabe nesta área em Portugal e internacionalmente, presidia nessa altura um comitê do Conselho da Europa, que era o Comitê Diretor para a Igualdade. E numa conversa entre as duas, a Claudette Abril disse que estava sempre a pensar na questão da igualdade e no facto de algumas mulheres não gostarem do conceito da igualdade porque parecia que as mulheres queriam ser iguais aos homens e obviamente que o modelo masculino é um modelo ultrapassado, as mulheres não têm nada a ver com esse modelo, querem ser elas próprias a decidir o modelo que lhes interessa e ela tinha pensado porque não o conceito de paridade e pronto, e é a partir daí que nasce de facto o conceito da paridade. Depois eu no livrinho que escrevi, descrevo como é que as coisas se passam no início no Conselho da Europa, com a criação de um grupo de peritas e por aí adiante, até à formulação mesmo do que é a paridade. E como a Regina, nessa altura, era também presidente da Comissão da Condição Feminina e presidente do Conselho Consultivo dessa comissão, numa reunião que teve pouco depois destes acontecimentos, com o Conselho Consultivo, desafiou as organizações não governamentais a assumirem o conceito como um conceito válido para a luta pela igualdade. Então, todo esse percurso e todo esse desafio, que foi abraçado pelas ONGs, do Conselho Consultivo, da hoje SIG, na altura SIDME, isso materializou-se em que tipo de ações? Isso materializou-se primeiro na criação de um grupo de trabalho de democracia paritária, que eu coordenei por eleição, por escolha das outras organizações, das representantes das outras organizações que compunham o grupo de trabalho, e a primeira iniciativa que nós tivemos foi um seminário que teve lugar nas instalações da Comissão Europeia em Lisboa. Convidámos os presidentes e secretários-gerais dos principais partidos, não era dos principais partidos, dos partidos com assento parlamentar, e também as mulheres responsáveis por estruturas
estruturas para a igualdade entre mulheres e homens que houvesse nos respectivos partidos. Nem todos os partidos tinham, nessa altura, esse tipo de estruturas. Foi um sucesso, porque a sala encheu, era um conceito recente, as pessoas tinham curiosidade. O único responsável ao mais alto nível partidário foi o Jorge Sampaio, que esteve presente pelo Partido Socialista. Os restantes partidos não enviaram a esse nível, enviaram deputados, ou mesmo enviaram mulheres que eram responsáveis pelos departamentos de direitos das mulheres desses partidos. E aquilo compunha-se de uma primeira parte em que se ia perguntar, e se perguntou, aos representantes dos partidos se haveria vontade política para pôr em prática a paridade e, portanto, introduzir uma alteração na lei eleitoral. E na segunda parte seria perguntar às mulheres dos partidos políticos se aquilo que tinha sido dito na primeira parte correspondia à realidade da vida interna do partido e se elas estavam esperançosas de que de facto cumprissem com o que tinham acabado de dizer na primeira parte. Pronto. E foi essa a nossa primeira iniciativa, que teve alguma repercussão e alguma cobertura mediática. O que era naquela altura era dificílimo de conseguir, e a partir daí depois fizemos uma série de outras iniciativas que eu tento, nesse livrinho que escrevi, numa perspectiva de memória, de uma memória cidadã, da minha responsabilidade enquanto cidadã de contribuir para uma memória que apresente factos, para além da minha opinião, como é óbvio, escrita por mim, mas que apresente factos que de certa maneira contradigam algum tipo de comentário e narrativa que anda muitas vezes, aparece aqui e acolá, da parte de pessoas que não participaram em nenhum destes processos e que, portanto, partem do princípio que se eu não participei, não aconteceu. Ana Conselho, imagino que a resistência tenha sido mais do que muita durante o processo de debate ao longo dos anos, porque, como diz o secretário-geral das Nações Unidas, é uma questão de poder. Para entrarem algumas pessoas que não vão lá, outras teriam que sair. Como é que tu vês esse processo de resistência ao longo dos anos? Há uma resistência que parte naturalmente dos responsáveis políticos, que são homens, a esmagadora maioria, e que obviamente sabem que para uma mulher exercer o poder é preciso que haja um homem que saia desse lugar de poder. Foi, de certa maneira, serviu também para ter uma imagem mais focada, isto é, menos desfocada da realidade. Porque às vezes um certo discurso paternalista que era muito comum, ao qual algumas mulheres sucumbiam, achando que é fantástico, está connosco, não estava nada, por isso simplesmente estava a tutelar, a menorizar-nos e a tentar continuar a tutelar-nos. E para além disso, desse paternalismo, havia também uma oposição mesmo, muitas vezes mascarada, outras vezes não, mas uma grande oposição. Aos poucos, as coisas aconteceram, talvez algumas iniciativas que tiveram algum impacto também, e que começaram a trazer o tema. A certa altura, paridade deixou de ser uma coisa esdrúxula e estranha, passou a entrar no léxico de quando se falava das questões da igualdade. Nem sempre com propriedade, a invocação da paridade, mas de qualquer das maneiras vulgarizou-se a terminologia. Eu acho que concorreram também para começar a fazer um caminho
por um lado, a nossa persistência em demonstrar a importância das mulheres em termos não só quantitativos como qualitativos nos mais diversos sectores de atividade, como também algumas iniciativas diferentes do que era habitual, a primeira das quais foi sem dúvida o Parlamento Paritário, que teve, devo dizer, uma má imprensa. É uma coisa engraçada, em relação aos direitos das mulheres, toda a gente é especialista. Portanto, como toda a gente é especialista, toda a gente se pronuncia. E a maior parte das vezes pronuncia-se mal. E, portanto, eu acho que foi isso fundamentalmente que aconteceu com a cobertura do Parlamento Paritário. A Madalena Barbosa, que era uma referência feminista, que infelizmente partiu cedo, a Madalena Barbosa fez um trabalho sobre isso e ela chegou exatamente a essa conclusão, que tinha sido tinha tido uma má imprensa. Outra iniciativa também que eu acho que teve alguma importância, tive também algum acompanhamento por parte da comunicação social, foi o primeiro encontro de mulheres autarcas, que reuniu umas centenas de mulheres com responsabilidades autárquicas em Lisboa, depois de um trabalho terrível para as encontrar, porque ninguém tinha dados ventilados por sexo das eleitas locais, e foi terrível conseguir encontrar, e julgo que não chegámos a ter o número exato e a identificar todas as mulheres nas autarquias, mas foi um trabalho que demonstrou até que ponto as mulheres são invisíveis. E, por outro lado, teve ainda o mérito de trazer uma série de mulheres a Lisboa para falar da paridade, ou seja, digamos que a boa nova da paridade ganhou assim um pequeno exército que levou para todo o país. Acho que estas duas são talvez das mais importantes, mas depois houve realmente a criação da Aliança para a Democracia Paritária, que foi uma iniciativa que tivemos na esperança de conseguir vir a criar uma organização verdadeiramente paritária, mas tivemos algumas dificuldades, os homens não estão muito virados para esta luta, e por isso eu digo que não há homens feministas, há aliados pontuais, porque se fossem feministas estariam connosco nas nossas iniciativas. E a Aliança para a Democracia Paritária teve, quanto a mim, duas iniciativas muito importantes. Uma primeira iniciativa foi a publicação de um pequeno livrinho chamado Afinal o que é a Democracia Paritária, em que são feitas perguntas, que são as perguntas com as quais nos confrontávamos frequentemente, e são dadas as respostas. Julgo que já vai na 4ª edição, tem esgotado sempre, de modo que é um best-seller que infelizmente não se fala, mas é um best-seller. E a outra iniciativa foi uma declaração de várias centenas de personalidades da vida portuguesa, política, cultural, empresarial, etc., a favor da paridade. Foi um texto que escrevemos, aliás, é interessante, isto nasce depois de uma iniciativa qualquer que se passou na Gulbenkian, que eu já não consigo precisar, quando estávamos a almoçar, e por que não fazer uma declaração assim, e pronto, e dali saiu a ideia da declaração, fizemos o texto e partimos para a recolha das assinaturas, e depois conseguimos apoio para publicar no Público uma página inteira com aquela declaração. E com nomes muito sonantes, todos eles, e penso que essas duas iniciativas da Aliança para a Democracia Paritária já justificam a sua existência. E foram feitas inúmeras outras coisas,
É evidente que eu não vou falar das dezenas de cartas escritas e expedidas, ou as inúmeras declarações públicas, uma audição na Assembleia da República que, que, que foi feita nos anos 90, julgo eu, ainda, e em que os partidos políticos foram chamados a pronunciar-se sobre o tema, e lembro-me uma coisa engraçada: a maior parte não era a favor de alterar a lei eleitoral para incluir na lei eleitoral uma medida positiva para garantir às mulheres o pleno exercício dos seus direitos políticos. Mas lembro-me, por exemplo, que na altura era presidente do partido PPD-PSD, do Partido Social Democrata, Marcelo Rebelo de Sousa, e que ele fez uma defesa intransigente da autodisciplina, que, como se veio a verificar, não funcionou. O PSD de facto não promoveu a participação política das mulheres e levou à prática a participação política das mulheres. Acho que também foi importante o Partido Socialista ter aprovado uma alteração estatutária, já foi nos anos 80, uma alteração estatutária admitindo uma medida positiva para aumentar a participação das mulheres nos lugares de decisão, nas estruturas de decisão do partido, embora fosse uma medida muito fraquinha, 25%, uma coisa assim. De qualquer das maneiras, é uma medida emblemática. De facto, houve ao longo dos anos uma evolução positiva do número de mulheres na tomada de decisão, mas nas últimas eleições e já nas anteriores verificámos uma redução e neste momento estamos a níveis preocupantes de redução do número das mulheres no Parlamento em comparação ao passado. A pergunta é: será que temos que rever a lei da paridade? Nós sabemos que já desde 2015 temos uma recomendação do Comitê da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, no sentido de haver alternância entre os sexos nas listas. Obviamente, se alguma pessoa sai, ser também substituída por alguém do mesmo sexo. E por outro lado, já não temos a situação de os partidos, como referimos, poderem pagar para discriminar as mulheres, como tu referias. Mas a pergunta é: será que de facto a dispersão do espectro político-partidário nos leva a repensar a necessidade de voltar a atuar relativamente à lei da paridade, com novos partidos, quando alguns deles só elegem a primeira pessoa da lista em diferentes partes do país, e quando são homens, de facto corremos aqui um risco grande. Portanto, a pergunta é: como é que tu vês a lei da paridade, que funcionou até há uns anos atrás, neste momento? Obviamente não temos mais retrocessos porque ela existe, mas estamos a viver retrocessos e olhando para o nosso Parlamento, não é só a diminuição do número de mulheres, é também a dificuldade em abordar as questões das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens num determinado contexto de dispersão da representação, não é necessariamente mau, mas no contexto português neste momento, como é que tu vês a situação? Ora bem, de facto, os partidos estão dispostos a pagar para discriminar. De resto, se formos ver os 50 anos de democracia, nunca houve nenhum partido que tivesse promovido qualquer tipo de ação para chamar as mulheres à participação política. Fizeram campanhas para a juventude, criaram as juventudes partidárias. Deve-se dizer que a juventude, custa embora a muitos jovens aceitar, a juventude é passageira. É um atributo da cidadania que é efêmero. Já ser mulher ou homem não é bem a mesma coisa. Mas fizeram muitas coisas com os jovens, mas nunca houve uma campanha para promover a participação política das mulheres, sabendo que as mulheres partem logo
discriminadas para um processo de participação política por causa das tarefas inerentes ao papel estereotipado que são induzidas, obrigadas e educadas para reproduzir. E a ausência do homem nesses papéis. Eu penso que, antes do mais, temos que introduzir na Constituição da República o princípio da paridade, sem o qual não há democracia. Esta é uma democracia, é uma democracia pobre, uma democracia em que as mulheres não estão, é uma democracia pobre. E além de ser uma democracia pobre, é um atentado à dignidade humana das mulheres. A Constituição, de facto, estabelece a igualdade, a promoção da igualdade entre mulheres e homens como uma tarefa fundamental do Estado, mas não é suficiente. E não é suficiente porque, frequentemente, nos confrontamos com situações em que as medidas tomadas estão muito longe de corresponderem à promoção da igualdade como tarefa fundamental do Estado. Para além, naturalmente, da enorme ignorância que graça acerca das disposições constitucionais, acerca das nossas responsabilidades em termos de direito internacional, que ratificamos e que vigoram na nossa ordem jurídica interna, e depois já não falo nas leis, mas acho que o mínimo era conhecer determinados instrumentos jurídicos que deveriam ter uma grande força e que não têm no nosso país, exatamente porque há uma grande ignorância e há também um laxismo político. Nada é muito rigoroso, ficamos sempre nas meias tintas, e o que aconteceu com as diferentes medidas positivas na lei eleitoral foi exatamente isso, foi sempre procurar uma escapatória, foi sempre, mesmo quando há uma tentativa de reforço, e ela foi feita em 2019, a última, se não me engano, em 2019, nunca vamos até ao fim com as coisas, ficamos sempre nos paninhos quentes, nas meias tintas. Há uma falta de rigor e de qualidade na decisão e de respeito pelos princípios que dizemos defender, que é profundamente preocupante. Em relação ao problema da dispersão partidária, não é? Eu penso que só se teríamos algum ganho de causa se de facto passasse a ser a paridade ser um conceito sine qua non na Constituição da República, acompanhada depois de uma medida positiva que na lei eleitoral que estabelecesse, por exemplo, a medida faixa-eclair, isto é, tem que ser sempre intercalados, uma mulher, um homem, mulher, um homem, mulher, um homem. É claro que corríamos sempre riscos, porque a tentação seria sempre, no caso em que só houvesse a perspectiva de eleger em pôr sempre um homem em primeiro lugar. Depois é a definitiva não aceitação das listas. Não se admite que um Estado que diz que que uma das suas principais tarefas é promover a igualdade entre mulheres e homens, aceite listas em que elas não estão representadas de acordo com o seu peso e a sua importância na sociedade. De facto, houve a primeira tentativa de lei, foi votada por Cavaco Silva, quer dizer, foi mais uma vez bater contra a parede, que é o que nós fazemos nesta área, estamos sempre a bater contra a parede e sempre a haver tentativas de voltar atrás, nada está garantido. É evidente que nada está garantido para ninguém, nós vemos isso hoje com a volatilidade do mundo atual, não é? E isso é tudo isso é extremamente desgastante. Eu acho que é preciso uma força redobrada para manter
viva a chama desta luta. E isso tem a ver com tudo. Quando vês as vítimas na Ucrânia, lá estão 70% mulheres e crianças. E se fores ver ao Sudão, a gente interroga-se qual é o valor da vida humana para os homens. E é por isso que eu acho que as mulheres fariam muito melhor papel. É evidente que quando são poucas, tendem a juntar-se ao mainstream. São estratégias de sobrevivência. Pois é, Ana, ainda estamos para ver um mundo em que a visão das mulheres, de facto, faça parte da decisão das questões de fundo. Muito obrigada pelo teu papel nesta luta em Portugal ao longo dos anos. És, de facto, uma referência. Aconselho todas as pessoas a conhecerem o livro da Ana. E agradeço-te imensamente estares aqui nesta terceira edição do De Viva Voz 3. Tu que foste presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e continuas a ser uma referência para nós na intervenção em Portugal. Muito obrigada, Ana. Eu é que agradeço, acho que estás a ser muito generosa com essas tuas palavras. Obrigada. Obrigada à plataforma, obrigada à coordenação deste projeto de Viva Voz e até já. Até já.